Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Estamos aqui em mais uma reunião de estudo da palavra, hoje 17 de junho, e eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar orando para que o Senhor venha com a sua glória neste lugar. Se você puder, se ajoelhe. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, com a presença santa do Teu Espírito neste lugar, nós louvamos, exaltamos e adoramos ao Senhor, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos permita nesta tarde exaltar, glorificar e bendizer o Teu nome através da Tua palavra no poder do Espírito Santo. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu convido o Senhor e toda a sua comitiva para estar aqui. Que a Tua Shekinah encha este lugar. Que a Tua Shekinah, Senhor Deus, preencha todos os espaços em nossa vida, para que nós possamos resplandecer a glória do Senhor no nome de Jesus. Meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, nessa tarde. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes e fiéis e perseverantes na presença do Senhor, buscando a Tua paz, dando prioridade ao Senhor em nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, acampa os Teus anjos ao redor deste lugar. Guarda, Senhor Deus, toda a nossa família, todo aquele que depois for ver este vídeo. Meu Deus e meu Pai, abençoa a casa de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, eu louvo o Senhor por essa oportunidade, porque eu queremos realizar é do Senhor. E se aqui estamos, Senhor Deus, com certeza o Senhor aqui estará. Eu peço aos Teus santos anjos ministradores, Pai, que ao levar este vídeo, Senhor, a todo aquele que assistir, possa ministrar no coração de cada um, Senhor, o adorar, o louvar e o exaltar somente a Ti, como o único Deus verdadeiro, Pai. Por isso, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, recebe, Senhor Deus, esta reunião que nós fazemos para louvor e glória do Teu santo e bendito nome. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, Pai. Ó Deus, que os Teus anjos aqui também com as espadas nuas na mão repreendam, Senhor Deus, toda seta maligna, Senhor, contra este propósito. Repreenda, Senhor, toda a palavra, repreenda toda a oração contrária, repreenda toda a obra das trevas, para que, Senhor Deus, nada pare aquilo que nós estamos começando para a louvor e glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e obrigado, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito Deus de toda a terra, céu e mar. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, aprova o Senhor nessa tarde, em nome de Jesus, nos dá uma palavra acerca do nosso chamado, acerca daquilo, Senhor Deus, que desde a eternidade, quando o Senhor lá discutia com o Senhor Jesus e com o Teu Espírito Santo, o façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Obviamente, Senhor Deus, aquele momento ali não foi o momento de falar só disso, mas quando o Senhor determinou que façamos o homem à sua imagem e semelhança, o Senhor com certeza associou a este gesto, a essa ação, muitas outras coisas que o homem, para a glória do Teu nome, deveria realizar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória, é nesse intuito que nós estamos aqui, para falar, Senhor, do propósito da nossa vida e do nosso chamado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Você que está em casa aí, 1 Coríntios 7, 20 a 24. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, e lá no capítulo 7, no versículo 20 e 24, ele fala algo tremendo para nossas vidas. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Pois o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, escravo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais escravos dos homens.
Irmãos, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Nós, em nossa caminhada com o Senhor, temos uma tendência muito forte em querer fazer as coisas do jeito que achamos certo e que acreditamos. Quando nós, por Deus, chegando neste mundo, conosco veio, desde o primeiro momento em que Deus escreveu os nossos dias nos livros dos céus, veio também as responsabilidades. E no tocante às coisas de marido, mulher, filho, pai, mãe, tio, primo, sobrinho, ou seja, a respeito da nossa vida terrena, nós temos responsabilidades para com ela. O homem, por exemplo, ele é o provedor da casa, é o que traz o sustento para sua esposa, filhos e casa, família. O que trabalha deve fazer como para o Senhor, obedecendo ali os seus chefes, a norma da empresa e assim sucessivamente, em todos os ambientes. Porém, no entanto, nas coisas espirituais, temos uma ação um pouco diferente, porque a nossa existência ela vem carregada da ordem de Deus, das ordenanças de Deus, que compreende em crescer, multiplicar e dominar. Glória a Deus. Mas no tocante às coisas de Deus, do reino de Deus, essas coisas não são e nem podiam ser vistas e tratadas pelo homem como o centro das decisões no reino de Deus. Muito pelo contrário. Nós, quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, nós vislumbramos algo que Ele prometeu para nós, que é a salvação, que é habitar no seu céu de glória e poder. O Espírito Santo de Deus está aqui e nos convence todos os dias, ou melhor, nos lembra todos os dias das promessas que Deus fez, que Jesus fez, que o próprio Espírito Santo fez. E a nossa vida, ela se divide de duas formas: o homem natural ou carnal e o homem espiritual. Agora, o homem espiritual deve discernir das coisas espirituais, porque ele foi chamado para um propósito. Todo aquele que nasceu tem um propósito por ter nascido. E Deus tem para aqueles, não para todos, um chamado. Por isso nós vemos diversidade na terra, de tanta profissão, de tantos estudiosos, cientistas, médicos. Cada um tem uma vocação para que o plano macro de Deus se realize e aconteça. Então veja bem, você vai em todos os departamentos e repartições e instituições, tem sempre alguém um pouco acima, outro mais acima, outro bem mais acima. Por quê? Porque o conjunto desses níveis, destes perfis, dessas capacidades que vem de Deus originalmente, a pessoa já nasce com esse querer, esse realizar de Deus, para que o plano de Deus se cumpra, para que as coisas funcionem perfeitamente. E quando isso não está de acordo com a vontade de Deus, é óbvio, ele intervém, como um pai que vê o seu filho fazendo coisas que não devia e vai intervir. Nós não podemos perder a razão e o sentido em acharmos que a terra está abandonada e que tudo que há na terra é fruto do homem. Muito pelo contrário. O homem foi o último ser a ser criado para que, na visão de Deus, fosse o responsável para zelar por tudo isso que Deus criou. E nós temos da parte de Deus um chamado espiritual para dar continuidade às obras que o Senhor Jesus começou e que os seus discípulos deram encaminhamento e que nós hoje, como seus discípulos, devemos até o fim dos tempos cumprir. Então, por isso que o Senhor diz aqui: cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. Então, como você estava fazendo? O que você estava fazendo? De que
forma você pensava? Como você ia agir? Para, diz a palavra, cada um permaneça na situação em que foi chamado. Você estava fazendo a obra? Permaneça. Você estava orando? Permaneça. Você estava pregando? Permaneça. Porque se Deus te deu um chamado, e você tem este chamado, é neste chamado que você deve agir, trabalhar, operar em Cristo Jesus. Infelizmente nós vemos pessoas que se acham capazes de serem, hierarquicamente falando, na igreja, apóstolo, bispo, pastores, evangelistas, diáconos, mas esquece que quem coloca essas coisas em ordem e com decência é Deus. Nós vemos, infelizmente, algumas pessoas que foram responsabilizadas por fazer uma obra, até mesmo orar ou interceder, e não obter resultado, e às vezes o estado da pessoa piorou, como o seu próprio estado piorou. Por quê? Porque o seu chamado, ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e você no reino de Deus não faz o que você acha que tem que fazer, não faz porque você gosta do vermelho e não do azul, não faz porque você não tem opção de fazer, porque o reino é dele. Da mesma forma, você vai numa empresa, você vai ver lá a auxiliar ou ajudante de produção. Você vai ver lá operador de máquina número 1, número 2, número 3 às vezes. Você vai ver lá o encarregado de setor, você vai ver o gerente geral, você vai ver. Da mesma forma no reino de Deus, não dá para o ajudante ir lá na metrologia fazer um bloco padrão. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de realizar aquele trabalho. E se insistir, vai sair péssimo trabalho. Só que não só bastando ser péssimo o trabalho que vai ser o resultado, se aquilo for implementado na linha de produção, todas as peças sairão com defeito, os pedidos não serão cumpridos, o faturamento vai complicar, talvez envolva demissões, cabeças vão rolar, como a gente dizia. Por quê? Porque a pessoa não tinha o chamado para fazer algo e se habilitou a fazer. Deus está dizendo, permaneça. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Deus, Ele pede para nós crescermos na graça e no conhecimento dEle. Deus quer que nós entendamos o reino dos céus, que nós deixemos de ficar tomando leite como menino e nos alimentemos do alimento sólido. Isso nada mais é do que uma comunhão com o Espírito Santo, na leitura da palavra, na meditação da palavra, na comunhão e intimidade com Deus, no seu momento de você deixar de lado algumas coisas para fazer a vontade de Deus. Isso atrai a presença do Senhor, você o louva, você o adora, você cresce na graça do conhecimento de Deus, derrama da sua glória, Deus te capacita, Deus te dá recursos, Deus abre portas, Deus te levanta, Deus te projeta, como fez desde a eternidade, desde a antiguidade, homens escolhidos por Ele, capacitados por Ele, alcançaram aquilo que por Ele foi determinado a alcançar. Aleluia. Deus não dá para a criança algo que ela não sabe como fazer. Deus não vai responsabilizar alguém que é ignorante ou inocente. Mas, se você está numa condição de servir, sirva com alegria, glorificando a Deus, como se você estivesse na condição de mandar e servir. Diante dos olhos de Deus, não tem aquele melhor ou menor. Todos têm a mesma oportunidade, sem acepção e discriminação, de entrar no reino da glória e viver a eternidade ao lado de Deus, adorando-o. Deus não faz acepção de pessoas. Talvez a pessoa mesmo se minimize diante de Deus e da vida, dizendo: quem sou eu? Não sei nada, não conheço nada. Quem sou eu? Não sei nem falar direito. Calma, Moisés.
Tem sempre um arão à disposição. Tem pessoas que acham que porque ele é pastor, por exemplo, a esposa tem que ser pastora. O chamado dele é pastor, mas o chamado dela é auxiliar o pastor. E ela tem que se sentir alegre, como ele alegre está de servir ao Senhor, por causa do chamado. Eu não posso me achar por causa de eu conhecer um pouco mais ou menos que o irmão, que eu sou digno de ser alguma coisa. Quem me chama para ser é o Senhor, porque a casa é dele, e dentro da casa dele existem regras, e como bom visitante que sou, eu tenho que ser educado e respeitar as regras. Se você está livre, tem a oportunidade de ser livre, aproveite. Vai conhecer mais Deus. Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas eu queria fazer algo mais para o Senhor. Então se liberte do que você está fazendo, mas buscando o Senhor e a permissão dele. Se ele achar graça, ou você achar graça e merecer diante do trono do Todo-Poderoso, com certeza ele vai pegar você como cauda e vai colocar como cabeça. Vai tirar você por baixo e colocar por cima. É promessa do Senhor. Mas esteja alinhado com a vontade de Deus. Se ele fizer isso, glória a Deus. Se ele não fizer, glória a Deus. Se você serve, glória a Deus. Se você é servido, glória a Deus. Em tudo glorifique aquele que nos levantou com o propósito de vida e existência para louvar e adorar o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Foste chamado escravo? Não te preocupes com isso. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Olha só. Aqui há uma outra conotação. Você está preso aí a uma série de outras coisas que você acha que é o caminho que te leva a Deus. Você está preso aí às suas convicções familiares, culturais, tradicionais, que aonde você está e o que você está fazendo. Você louva o Senhor, adora o Senhor. Está aqui, ó. Pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Então a resposta que eu daria para você, com todo esse envolvimento que você tem, crendo que você está no caminho certo, você sente a liberdade que o Senhor te dá? Você sente-se livre em adorar o Senhor? A paz no seu coração quando você faz as suas obras? Porque Deus tem um chamado para você. E se você ficar se prendendo aonde o teu chamado não vai fluir, o teu chamado não vai fluir e Deus vai ficar triste com a gente. Porque Deus, Ele quer que a gente cresça. Deus quer que a gente evolua. Deus quer mostrar as coisas ocultas. Deus quer abrir os céus. Deus quer mostrar para nós, falar para nós as coisas. E nós temos que ter a capacidade de entender isso. Da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Este escravo é como servir. Quando a gente fala escravo, a gente lembra da escravidão e associa uma coisa com a outra bem à mente e fala, então, eu quero. Mas esse escravo aqui não tem a conotação de chibata, de prisão, de humilhação. Não, é você estar com o seu coração preenchido totalmente com a presença dele, que você não sinta falta de ninguém ou de nada que te ensine alguma coisa, para que você preencha, se encha da glória de Deus, para que você ande nessa presença de Deus. Esse ser escravo é como se você fosse dependente para qualquer coisa, simples ou complexa. E você falaria com Deus, adoraria a Deus, louvaria a Deus, glorificaria a Deus. Isso é uma dependência, mas uma dependência feliz, alegre. Por quê? Porque você está diante do teu Senhor. Você está na comunhão com o teu Deus, com o teu Pai, com o teu Criador. E essa alegria é que vai no sentido de escravizar-te. Essa alegria é que vai te motivar a continuar firme, não abandonando o Senhor. É isso que nós precisamos entender.
Aleluia. Glória a Deus. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais escravos dos homens. O preço, quando se fala, valorando as coisas, é dinheiro, é posse. Mas nesse caso, o preço que foi pago era um preço que só Ele podia pagar. O Senhor Jesus, Ele se entregou na cruz do Calvário, e segundo relatos bíblicos, quando aquele romano enfiou ali a lança do seu lado, o sangue que havia se esvaiu, e não só sangue, mas também água. E era o único preço que na terra teria a condição de pagar a nossa dívida, a dívida do nosso pecado. Este sangue, ele tem um sentido muito mais amplo do que de preço, porque ele nos libertou, nos redimiu, nos comprou de novo, nos trouxe das trevas para a luz, nos tirou do domínio do príncipe desse mundo tenebroso para o seu reino de luz e glória, nos abençoa, nos salva, nos purifica, nos aperfeiçoa, nos dá o Espírito Santo, nos transforma em templo e habitação e morada de Deus no Espírito. Então este sangue ele é muito mais do que só um preço, por isso ele tem um valor imensurável, e por isso Deus o aceitou. E desta forma hoje somos livres para adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Nós temos esse chamado para reconhecer que Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos esse chamado de adorador inicial, de adorador, para que nós possamos expressar a genuína glória de Deus nesta terra no meio dos viventes. Nós somos luz do mundo, sal da terra. Isso faz parte do chamado também daqueles que Deus constituiu dessa forma. Foi portador da luz, é sal da terra. Tudo isso faz parte do chamado que Deus tem para cada um de nós. Você não é menor, você não é pequeno, você não é inútil. Você tem valor. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu só lavo o banheiro da igreja, eu limpo os bancos, eu arrumo a sala lá. De forma alguma isso é sem valor, porque quem julga não valora ou coloca preço pelo que foi executado, mas sim pelo que foi motivado. Quando Deus olha para o que você está fazendo, Ele vê a motivação que você teve. E se você fez 2 centímetros e o outro fez 2.000 metros, a diferença para Deus é a motivação de quem fez o que fez. E isso está embutido no chamado. Deus é tremendo. Glória a Deus. E não adianta nós falarmos, eu não sei falar, eu não sei dizer, eu não sei levantar a mão, eu não sou capaz. Não adianta a gente falar isso, porque Deus colocou algo dentro da gente que dá condições de fazer. Basta ter a motivação para fazer. Aleluia. Veja Moisés. Senhor, manda outro no meu lugar. O próprio Deus falando com ele. Ele estava discutindo que não sabia falar. E foi criado 40 anos na educação egípcia. E não sabia falar. Por 2 ou 3 vezes ele disse para Deus, até que Deus falou, tá bom, vou te mandar o Arão com você. Por que Deus fez isso? Porque Moisés tinha um chamado irrecusável, lá no ventre da mãe, quando ele foi colocado naquele cestinho, aquilo tudo estava assistido por Deus, para o cumprimento que Deus tinha de chamado para Moisés. Moisés foi chamado para algo grande. E ele podia dar a desculpa que quisesse. Ele era o Moisés que
Deus, no ventre da mãe, separou para libertar o povo do Egito. E você? O que será que Deus reservou para você? Aonde Deus quer que você serve Ele na graça? O que Deus te colocou na mão como talento? 1, 2 ou 5? Quem pode saber? Mas de uma coisa eu sei: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E que nós possamos, como Paulo, dizer: acabei a carreira e guardei a fé. Que nós possamos dizer: Senhor, fiz tudo que o Senhor pediu. O Senhor me chamou para algo e eu não entendia. Agora eu sei que para a engrenagem funcionar, cada dente é importante. Agora eu sei que para aquele castelo lindo, maravilhoso que eu via pela terra, começou com um tijolo. Agora eu sei a importância do meu chamado. Agora eu não vou me menosprezar mais. Eu não vou achar que porque aquele homem ou aquela mulher fala bem, faz bem, executa bem, eu não vou ter inveja. Eu não vou sentir vontade de ser ele ou ela. Porque eu sei que o Senhor tem algo para mim também. E esse algo que está em mim, que se chama chamado, dom, capacitação, fruto, tudo isso aí que está incluído nesse chamado primordial, prioritário, primário que o Senhor fez lá no ventre da minha mãe, lá na eternidade, tudo que o Senhor desenhou para mim, eu vou fazer e não vou me sentir humilhado, não vou me sentir triste e magoado, porque eu queria, se eu pudesse, não, eu vou me alegrar com o chamado que o Senhor me deu. Eu vou me alegrar com aquilo que o Senhor colocou para mim fazer. E vou fazer com qualidade, da melhor forma possível. Ainda que algumas pessoas possam achar ou dizer, comentar, ficar olhando, quem pensa que mas o nosso chamado, Pai, é o Senhor que fez. Por quê? Fostes comprados por bom preço. Não vos façais escravos dos homens. E quer ver uma coisa que escraviza? Opinião. A pessoa que tem uma tendência a pedir opinião, primeiro ela é escrava dessa vontade. E quando ela pede, ela se torna escrava das pessoas. Porque ela abre o seu coração para todo mundo. Você acha isso, você acha aquilo, o que você pensa disso, o que você pensa daquilo. E chega uma hora que ela não tem a sua própria opinião. E começa a andar pela opinião dos outros. Se torna escravizada. A roupa que ela usa, ela pensa, vamos falar. A roupa que ela vai usar, ela pede opinião. O que você acha? Branco com preto, preto com branco. Fica numa dependência. Isso é ser escravo de homens. Não conseguem ir em outro lugar. Fica ali a vida toda, mesmo sabendo que a pessoa está no erro, está no pecado. Fica ali ao lado daquela pessoa, seguindo aquela pessoa, como achou um ninho quente, então não quer perder nem arriscar achar um frio aí fora. E fica serva escrava de homens. E o Espírito Santo quer libertar você. O Espírito Santo veio, Jesus veio para nos libertar do jugo humano, do aprisionamento daqueles. Olha, vamos voltar no tempo, quando a igreja de 400 para frente se contaminou, e até hoje anda pela terra uma igreja. Veja quantas contaminações, veja quantas pessoas hoje são presas a ritos, a modos, a formas. E olha, de um lado você tem alguém dizendo eu estou muito bem aqui, por outro lado tem muitas pessoas que não se atrevem a criticar. Por que escravas de homens? Porque quem liberta é a fé, pelo ouvir e ouvir a palavra, no poder do Espírito Santo que a inspirou, em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Não queira ser mais daquilo que Deus limitou. Não queira ter aquilo que te causa aflição, com vontade de ter, por ansiedade de ter, mas que você não vai conseguir ter. Porque nem todo avião é para quem dirige carro. Você está entendendo?
Então tem coisas que a gente se martiriza porque a gente quer algo, deseja algo, porque alguém deu uma opinião, ou porque o fulano tem, ou porque o fulano fez, e você na sua limitação, naquilo que Deus te chamou para uma vida simples, uma vida honesta, decente, uma vida produtiva em vários setores, mas você olha para aquilo e fica achando aquilo como referência, e você quer possuir aquilo, você quer ter aquilo e faz qualquer coisa. Você se endivida, você se processa, você se protesta, você se humilha, e ainda olha para o céu e fala: por quê? Porque você tem um chamado e no seu chamado não compreende certas coisas que você quer. E quando você insiste, e pode ver, a maioria das vezes, tem as suas exceções, quando você se debate para conseguir e vai e consegue, passa um pouquinho de tempo, fora da vontade de Deus, passa um pouquinho de tempo, você começa a sentir dores, aflições, tribulações, está endividado. Você começa a viver uma vida, por quê? Porque você quis. Deus falou para você fazer? Não? Então não faça. Deus falou que vai te dar? Não? Então não queira. Porque o que Deus, com o chamado que tem para a sua vida, preparou para você, tintim por tintim, você vai receber. Homem nenhum e nem espírito maligno vai impedir de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo lá agora, no mesmo capítulo 7, versículo 7. Estamos nesse capítulo aí, vamos andar por ele e depois nós vamos mudar para Josué. Capítulo 7, versículo 7 diz assim: contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Aleluia! Aleluia! Se parar numa igreja com 1000 membros e alguém pegar o microfone e perguntar: quem gostaria de ser pastor? Uma leva vai levantar a mão. Quem gostaria de ser levita? Vai levantar até com 2 braços, né? Um monte de gente. Agora, se ele perguntar: quem sabe o chamado que Deus tem para você? Ninguém vai saber. Ou poucas pessoas vão saber. Porque o chamado ele é confirmado, primeiro pelo Espírito Santo, segundo pelas obras e o fruto. Eu quero ser pastor, eu vou abrir uma igreja lá no centro de São Paulo e vou, tá bom, vai lá. Se o Espírito Santo te chamou, ele te capacita, ele te envia para um lugar, até a vizinhança sua ele vai escolher, e você vai prosperar e a igreja vai ser abençoada, e glória a Deus. Se não, você pode até dizer assim: mas o nome de Jesus é poderoso. Você pode dizer. Tem um povo na Bíblia aí, que falou no nome de Jesus e que Paulo, o diabo, falou: eu conheço os 2, mas vocês, e rasgou 7 irmãos lá. 2 voltou todo picotado quase para casa. Então, você ter o poder e a autoridade no nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, por temor e tremor, até o diabo treme diante desse nome, porque ele é poderoso, porque Deus o constituiu. Mas a Bíblia também fala que muitos vão chegar diante dele e vai dizer: no teu nome eu expulsei, no teu nome eu fiz. Ele vai dizer o quê? Arreda de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque não teve a unção, não teve a sanção, não teve o chamado, a anuência. Deus não confirmou. É pelo fruto, é pela presença do Senhor, é pela palavra pregada, sem dó. Porque tem gente que prega para bajular, para encher. Eu penso diferente. O Espírito Santo quer pessoas que 2 ou 3 no nome dele reunido, ele está presente. Não precisa de muito. É qualidade. E no céu só vai entrar qualidade, não entra defeito, só entra virtude, não entra coisas ruins, erradas, maculadas, não entra.
E eu, você, nós todos, crentes em Cristo Jesus, devemos procurar entrar lá com as vestes de linho fino, limpas. Então Paulo ele diz aqui, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. É Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo em nome de Jesus pelo Espírito Santo. Então você tem um chamado, eu tenho certeza disso. Eu não sei qual é, ora é o Senhor, mas você tem um chamado. Talvez Deus já esteja falando com você várias vezes, por muito tempo. Mas você fica olhando, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é isso? Será que é aquilo? Coloque no seu coração a motivação e o Espírito Santo vai abrir e alargar as estacas. Amém? Amém. Agora pula lá para 1 Coríntios 7,17. 1 Coríntios capítulo 7, 17 diz assim: assim, cada um ande como Deus lhe designou, cada um de acordo com o chamado de Deus. E ele crava: é o que eu ordeno em todas as igrejas. Assim, cada um ande como Deus lhe designou. O que Deus designou para mim é diferente do que designou para você. Os desígnios de Deus são individuais, assim como a salvação. Cada indivíduo tem a sua individualidade, cada indivíduo tem a sua particularidade, cada indivíduo é diferente do outro, mas Deus é igual para todos. E Deus designou algo para cada um. E ninguém deve se sentir maior, soberbo, orgulhoso, e nem menor, humilhado, triste. Porque gostaria de estar fazendo algo diferente, gostaria de poder dar opinião, gostaria de poder dar sugestão, gostaria de fazer isso, fazer aquilo com as coisas de Deus, mas Deus designou algo para nós. E o reino dele é imutável e é eterno. Nem querubim quis dar opinião, foi ouvido, porque Deus é perfeito, faz tudo perfeito, não precisa de eu acrescentar ou tirar alguma coisa. Eu não preciso ensinar a Deus, olha, o senhor sabe que eu sou assim, né? Eu tenho uma opinião, né? Eu acho que é assim, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Eu não preciso fazer isso e falar isso para Deus. Ele me conhece, Salmo 139, 16. Ele me conhece, Ele sabe como eu sou, Ele sabe se eu sou valente, se eu sou covarde, Ele sabe se eu sou inteligente, se eu não sou inteligente, Ele sabe se eu sou capaz ou não, Ele sabe se eu sei falar ou não, Ele sabe o que a minha célula do meu DNA tem, Ele sabe porque com as suas mãos Ele nos fez. Aleluia, aleluia. Cada um de acordo com o chamado de Deus. Então, cada um ande como Deus lhe designou. Número 1. Cada um de acordo com o chamado de Deus. O teu chamado é adorar a Deus. Permaneça nisso. Se nesse caminho de adorador Deus te levantar para proclamar, para o ide, para orar, para interceder, para impor as mãos, para profetizar, para ter fé, para falar em línguas, revelar. Eu não sei o dom que o Espírito Santo tem para você, mas eu sei, ande nisso. Se você está sonhando coisas suas que Deus está te dando, nem sempre esse sonho é coletivo, ele é específico, ele é para você. Mas se você está vocacionado a alguma coisa e sonha, é fruto da sua imaginação, é sonho que não vai se realizar. Então cuidado quando você também profetiza em nome de Deus e não é Deus. E para arrematar, é o que ordeno. Ele não está falando eu peço, por favor, suplico, por gentileza. Ele está dizendo, é o que eu ordeno em todas as igrejas. É como se ele chegasse diante de 1000 pessoas numa igreja e falasse isso.
Olha, fica no teu chamado, fica no desígnio que Deus te deu. O Senhor te preparou isso, Ele vai te capacitar. Se você não tiver condição, ou pensa que não tem, Ele vai dar a condição. O Espírito Santo vai mover na tua vida, os dons vão aparecer, o chamado, o fruto, você vai ver, você vai realizar, você vai ir e vir, e tudo vai correr muito bem. Por quê? Porque o Senhor te colocou nessa situação. Permaneça nela. Ah, estão me chamando que eu quero fazer um negócio lá no céu. Ora antes. Ora antes. Coloca diante de Deus. Não saia fazendo as coisas para Deus, mesmo que você tenha no seu coração o intuito de louvar, adorar, agradecer ao Senhor, achando que você pode entrar no mundo espiritual sem a cobertura do sangue de Jesus, sem o poder do nome de Jesus, sem a permissão do Senhor. Os seus enfrentamentos são diferentes. Deus conhece a tua constituição, Deus sabe o que você suporta e o que você não suporta. Aleluia. Deus sabe que você precisa voltar, e voltar sem as coisas, estilhaços, dardos inflamados. Deus sabe que você tem uma vida depois de 2 horas no culto. Deus sabe que você tem uma vida depois de 2 horas orando, visitando as pessoas, hospitais, presídios. Deus sabe que você precisa voltar, e você precisa voltar debaixo da mesma unção que te levou, e não carregado de coisas que não te pertencem. Mas você acha que devia ir? O que impede, né? Se envolva naquilo que Deus tem para você, amém? Amém. Tem um texto que lá de Josué, também, 1:9, capítulo 1, versículo 9. Eu poderia ler para você o 7, o 8, porque está Deus dizendo para ele: olha, Josué, eu te chamei no ventre da tua mãe para você andar com Moisés e ver as coisas que Moisés fez e aprendesse de Moisés, para que o dom que houvesse, que há em você, pudesse ser exercitado diariamente na presença de Moisés, porque quando eu chamar Moisés, é você que vai assumir. Então Deus, ele relata aqui, ó, Deus anima Josué. Peraí, Deus está fazendo o que? Ele está dizendo como se fosse para mim e para você: ei, eu tenho um chamado para você. Ei, você vai fazer algo para mim. Você não existe aqui só para ficar vendo beija-flor beber. Você está aqui nessa terra com um propósito, e foi eu que te coloquei um dom, um chamado. É eu que te dei um talento, eu que te capacitei. Ei, talvez você não esteja vendo agora. Talvez Deus esteja esperando você completar 30 anos, como foi o início do ministério do Senhor Jesus. Talvez Deus já viu que você ficou 30 anos, 40 anos servindo Ele, mas agora Ele quer colocar o chamado em ação. Agora Ele quer te usar para continuar a obra que Ele confiou a você. Agora Ele está aqui fazendo com Josué, animando, mas a palavra anima aqui, lembre-se, troca ela por Deus lembrando que Ele tinha um chamado. Deus dizendo para ele que ele é capaz de fazer, porque foi ele mesmo que escolheu Josué. E olha que interessante no 9: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Aleluia. Esforça-te, não te mandei eu, e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes nós encontramos e deparamos na casa do Senhor com algum ungido, servo, uma serva de Deus, levantada pelo propósito de Deus,
para trazer uma palavra ao nosso coração, e muitas vezes essa palavra é, como Deus fez aqui, de animação. É uma palavra que vem trazer para nós um refrigério, um alívio, um gozo, uma paz na alma. Por quê? Porque o Senhor, Ele gosta e quer sempre nos lembrar de que somos importantes. Se não fôssemos importantes para Deus, Ele não enviaria o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. De forma alguma essa importância nos deve fazer orgulhosos e soberbos, muito menos teimosos e obstinados. Mas essa lembrança que Deus faz a Josué, Ele faz com você e faz comigo diariamente. Você é importante para mim. Você tem valores que eu coloquei ali. O Espírito Santo está na sua vida. O Espírito Santo te fortalece. O Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo toma você pela mão e diz: não temas. O Espírito Santo, ele te esforça. Então ajude o Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Assim como Josué. Versículo 7. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Tudo isso já estava no próprio Josué incutido. Isso já de nascença estava nele. A capacidade de se esforçar, a capacidade de ser forte, determinado. E ele teve uma escola. Deus deixou no poder de Josué, de Moisés, passar o legado, discipular, para que ele aprendesse as coisas espirituais. Mas aquilo que ele foi concebido pela mãe dele, pelo chamado de Deus, ele já veio ali, como o Salmo 139:16 fala, ele já veio ali com a incumbência de, nesse tempo, cumprir a vontade de Deus através do chamado. Cuidado, cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, ao discipulado. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. 8. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Palavra de Deus. O nosso andar, falar, agir, pensar tem que estar alinhado com a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele está aqui sempre nos lembrando, quando a gente faz alguma coisa que entristece o Espírito de Deus, ele coloca em nós a lembrança de alguns textos, áudios, vídeos, mensagens, pregações que ouvimos. É ele que traz a lembrança. Olha, o que você fez, o Senhor Jesus não se agrada. Olha, o que você falou, o Deus não se agrada. É Ele que constrange o nosso coração. E se tivermos humildade para entender dessa forma, nós devemos andar como a palavra quer que a gente ande. Porque isso aqui, é um manual, é uma regra. É a palavra de Deus, é tudo que Deus queria falar para nós. Ele não fez uso, obviamente, de gravador, de celular, mas ele fez uso de papel. Tudo que Deus quer e quis falar conosco está aqui. E outra, não são letras mortas, porque você pode ler um versículo hoje, um capítulo amanhã, e o entendimento que você tem daquele mesmo texto, 1000 vezes que você lê, é diferente, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Pense nisso. Não é um peso servir o Senhor. Não é uma vida de limitação que causa tristeza. É uma vida de limitação que salva. Porque se Deus nos der tudo que pedimos, deixarmos a gente fazer tudo que não é lícito e ainda nos salvar, por que haveria então justos e ímpios, salvos e condenados? Seria sem sentido algum. E o que seríamos para Deus se Ele chama alguns para o supremo propósito da salvação?
muitos serão chamados. Não todos. Porém, poucos os escolhidos. Porque como Josué permaneceu na palavra, como os apóstolos permaneceram na palavra, como a igreja primitiva dos primeiros séculos permaneceu na palavra. E nós hoje, a despeito do que está ao nosso redor, temos que permanecer na palavra. Esta palavra, ela foi pregada no Antigo Testamento, ela foi pregada no Novo Testamento, ela foi pregada na graça, ela foi ensinada aos discípulos, dos discípulos, dos discípulos, até chegar a nós, discípulos. Essa palavra ela é autossuficiente, ela não precisa de acrescentar ou tirar. E aquilo que o homem coloca por interesse que só Deus sabe, acrescentando algo, quando você lê, o Espírito Santo faz você esquecer. Não te dá entendimento e nem revela, porque não é da parte dele. Agora, o que ele inspirou, nós devemos nos atentar. Porque à medida que você lê, você vai entender. E aqui Deus fala: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. O reino de Deus se toma por esforço, meu amado. Meu irmão, minha irmã, o reino de Deus não é promoção, não é sorteio. O reino de Deus é por esforço. Quanto mais nos aproximamos do perfil do cidadão do céu, Cristo Jesus, nosso Senhor, mais próximos de alcançar como escolhidos o reino de Deus estamos. Não pasme e nem te espante. As mesmas coisas que Josué ia enfrentar e junto com Moisés enfrentou, trazendo para os nossos dias, estão aí fora. Prostituição, idolatria, necromancia, magia, bruxaria, adivinhação, corrupção, fraude, propina. As mesmas coisas, desde que o mundo foi criado e ficou debaixo do pecado, aconteceram naquele tempo e acontecem hoje. E desde sempre teve homens que permaneceram fiéis a Deus e teve homens que sucumbiram e seguiram após as multidões. Do mesmo jeito hoje, tem homens que permanecem firmes, perdem família, perdem amigos, perdem colegas, perdem trabalho por causa da sua fé. Mas continuam firmes. Alguns perdem até a vida, mas continuam firmes. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Tem dúvida acerca? Ore ao Espírito e Ele vai te mostrar. E para finalizar, esse dia 17/3, em nome de Jesus, aqui no ministério, resgatando pródigos na última hora, eu quero dizer para você, se você ficou com dúvida acerca de chamado, se você acha que não é bem assim, eu quero dizer para você que Deus chama, Deus levanta, Deus anima e Deus sustenta. Para encerrar, Deus chama. Deus chamou Adão para iniciar o povo. Deus chamou Noé para preservar o povo. Deus chamou Moisés para libertar um povo. Deus chamou Abraão para gerar um povo. Deus chamou Davi para reinar um povo. Deus chamou os profetas para instruir o povo. Deus chamou João Batista para batizar o povo. Deus chamou Jesus para salvar o povo. Deus chamou a igreja para ser o povo. E Deus chamou você para fazer parte deste povo. Aleluia! Quem chama é Deus. Quem capacita é Deus. Quem estabelece é Deus. Quem aprova é Deus.
quem chama a existência é Deus. Você tem um chamado de Deus. Amém? Para que você creia nesta palavra e tome posse, você tem que ler Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é preciso que você creia em Deus, que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam em espírito e em verdade. Tome posse do teu chamado. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra, medite nela e não se ache nunca mais se veja menor, incapacitado. Porque se você está neste momento assistindo esse vídeo e pertence ao corpo de Cristo na terra, você tem um chamado. Se você se levantou um dia, se rendeu ao senhorio de Cristo Jesus, entregou a sua vida para Ele, você tem um chamado. E se você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não o recebeu como Senhor, o suficiente Salvador da sua vida, eu quero dizer, você também tem um chamado, que é o chamado de adorar e glorificar a Deus em espírito e em verdade. Então eu quero fazer um apelo para você, entenda o que é o seu chamado. Se você faz uma pergunta, qual é o propósito, por que nasci, por que eu estou aqui, o que eu fiz, o que eu não fiz, por que ele é meu pai, por que ele é minha mãe, se você está confuso acerca de uma série de coisas, busque a presença do Senhor. Fale com Ele, ore a Ele, clame a Ele e Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero louvar e glorificar o Senhor por essa palavra, por esse dia, por essa reunião. Senhor meu Deus, espero em nome de Jesus não ter exagerado em nada, não ter falado nada de um coração humano, mas sim pelo poder do Teu Espírito. Que esta palavra, por este vídeo, aonde chegar aos ouvidos e coração de todo aquele que vê, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e possa essa palavra ser confirmada de que esta vida tem um chamado. E que esse irmão, essa irmã, Senhor Deus, em nome de Jesus, possa receber do Teu Espírito Santo instruções de como tomar posse deste chamado e executá-lo para a glória do Teu santo e bendito nome, Pai. Eu louvo, glorifico e exalto o Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, e tudo seja para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Que o grande amor do meu Deus e Pai, a graça do meu Senhor Jesus e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Aleluia.